convite do pastor Fábio, que sempre uma pessoa usada por Deus e também amante das Escrituras, e nos dá também a oportunidade de compartilhar a palavra aqui na sua congregação. E eu tenho certeza que você tem aprendido muito, né, sobre a palavra, com esse propósito, né, de estudar as Escrituras na carta de Tiago. E hoje nós vamos dar sequência, né? O que foi passado para falar foi sobre capítulo 1, versículos 12 a 15. Pode você para abrir a palavra de Deus, carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12 ao 15. Vamos falar de um tema bastante interessante, estive meditando muito por esses dias e Deus colocou algumas coisas no meu coração e gostaria de compartilhar com você a partir da proposta desse livro, né, que é tão tremendo esse livro, comentário assim fantástico. Peço que abriu o meu entendimento de muitas coisas aqui, então pude crescer um pouquinho mais. Ok? Então, bem-aventurado você que está aqui para receber a palavra de Deus e que Deus possa falar ao seu coração. Amém. Vamos à leitura da palavra do Senhor? Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? É só esses 3 versículos que foi aqui colocado para nós discutirmos sobre ele. E a essência de tudo isso aqui é a tentação, né? Então vamos falar a questão da tentação. O texto do capítulo 1 vai falar, além da tentação, ela fala da provação. Eu acredito que vocês já trataram sobre a provação, mas é sempre importante a gente resgatar algumas coisas, né, para construir em cima daquilo o novo entendimento. Tiago, como já é do conhecimento de todos, segundo o maior comentário, era meio-irmão de Jesus, né? Então nós aprendemos com ele muitas coisas, e nós vemos que ele é uma figura ilustre na igreja, de grande reconhecimento na igreja de Jerusalém, e delega, ou melhor, dá ao mundo, né, esse grande presente, essa carta, que tem para nós hoje ainda ensinamentos preciosos, né? Embora acreditamos que foi uma das primeiras cartas a ser escrita no Novo Testamento, por conta do teor dela, de alguns indícios internos, vai mostrar que ela é uma das primeiras cartas a ser escrita, né? E o assunto que ele trata também é muito prático, muito objetivo, e a igreja precisa também, né, entender qual é a sua responsabilidade, o que Deus quer dela na prática, né? Então será um longo estudo aí para vocês nessa carta, mas vamos então ao ponto que nos foi dado falar, que é sobre a tentação, ok? Nós temos aqui um livro básico e vai nos dizer que a argumentação de Tiago agora é a respeito da origem do pecado na esfera da vida humana. Como é seu costume ser prático, ele não se perde com discussão sobre a origem do pecado, preocupa-se em mostrar como surge na vida humana e conduz o homem à prática do mal.
né? Então ele não vai discutir sobre a origem teórica ou teológica do pecado, mas ele vai falar sobre como origina no mundo, a experiência do homem, né? O pecado. Ele, teologicamente, o entendimento bíblico é que o pecado ele está na constituição da natureza humana, não é isso? Isso é muito claro para nós, porque nós, desde os primórdios da nossa fé, nós vamos lidando com a ideia do pecado, né? E aí então nós somos ensinados a partir do primeiro livro da Bíblia sobre a origem do pecado, mas na experiência humana. E lá diz que pelo pecado entrou também a morte, né? O pecado entrou ali no jardim do Éden, através da transgressão do pecado, que é errar o alvo, é fazer aquilo que Deus falou para não fazer, né? Deus deu um único mandamento proibitivo para Adão, um único, que é para que não comesse, para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E foi justamente aí que Satanás começou a trabalhar para levar o homem, a criação de Deus, à queda, à ruína, a se afastar de Deus. E ele engenhou algumas coisas, né? E ele, como ele é um estrategista, muito esperto, sagaz e astuto, ele então começa a tentar a parte mais vulnerável, que era a Eva naquele momento, né? Porque Adão recebeu de Deus o mandamento de primeira mão. Deus falou com Adão. E aí foi criada a Eva, Adão teve que passar esse mandamento para Eva, né? E aí então o inimigo, percebendo essa vulnerabilidade, porque uma coisa é você receber diretamente de Deus, outra coisa é você receber das pessoas. Nós temos que entender o seguinte, que aquilo que nós estamos recebendo se está vindo diretamente de Deus para nós, não é? Porque aquilo que nos alicerça e o nosso compromisso é primeiramente com Deus, é isso? E aí então ela foi tentada e foi iludida, e aí então a Bíblia diz que ela caiu na sedução, e aí como a árvore era convidativa, e ela sentiu interesse pela proposta que o inimigo fez para ela, que a árvore ela daria a eles conhecimento do bem e do mal, e aí então ela tomou e comeu, e a Bíblia também que ela deu ao seu marido Adão, e ele comeu, né? E aí a Bíblia vai dizer lá na frente que Eva foi iludida, mas Adão não foi iludido. Adão então ele caiu, ele errou por consciência de que ele estava fazendo algo errado, né? Então veja que a tentação ela é algo que faz parte da experiência humana. Sempre que há um mandamento de Deus, uma vontade santa de Deus, vai haver uma consciência em relação àquele mandamento de Deus. Que se a pessoa quebrar essa consciência, se a pessoa passar por cima desse mandamento, vai acontecer aquilo que a Bíblia chama de pecado, né? Então é um processo entre a pessoa ser tentada a cometer o pecado, é um processo. E Tiago ele descreve esse processo aqui para nós, né? Nós vamos tentar ver aqui algumas coisas sobre como que acontece, como começa e como termina, né? E nós vamos ser orientados a não deixar nem começar. E se começar não pode terminar, não é? Porque se terminar é problema, ok? Mas como vemos aqui ele falando, ele faz uma distinção entre aprovação e aprovação. Ele descreve como sendo algo que vem de Deus, né? A aprovação vem de Deus. E a tentação, ela não vem de Deus. Ele quer deixar isso bem claro. Porque primeiro ele fala da aprovação, e aí ele quer deixar claro, e ele então enfatiza assim, ó:
Ninguém sendo tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Né? Ele quer deixar bem claro, porque antes ele fala da aprovação no versículo 12, né? E a aprovação é algo que vem de Deus. Se vem de Deus, irmão, não pode ser mal, né? Porque nem o mal vem de Deus. De Deus só vem o bem, só vem coisa boa. E isso ele faz questão de deixar bem claro, né? Aqui, no versículo 17, olhe bem: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Amém? Então, de Deus não pode vir o mal. Abacuque fala aqui que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Deus é perfeição absoluta. Né? Tem gente que fica aí cogitando sobre quem criou o mal, né? Mas na verdade não foi Deus quem criou o mal. A gente que atribui até a Deus, né, a autoria do mal. Deus não é o autor do mal, porque aqui diz que de Deus só emana o bem. Deus não pode ser tentado pelo mal, e Deus também a ninguém tenta. Então a tentação é algo mal, então não pode vir de Deus, né? E só vai entender o que é tentação aqueles que já foram redimidos pelo sangue de Jesus. Amém. Porque o mundo não sabe o que é tentação. O cristão sabe o que é tentação. Sabe, irmão, por que eu digo isso? Porque o mundo, o não cristão ou o homem natural, ele é escravo do pecado. Se ele é escravo do pecado, ele ainda anda no governo do pecado, da sua natureza caída. Mas aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que ele possui, Deus compartilhou com ele a natureza divina, né? Pela fé que ele depositou em Cristo. Então Deus lhe deu o Espírito Santo, colocou dentro dele o Espírito de vida em Cristo Jesus. Ou seja, através da nossa fé em Cristo, nós recebemos o Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos libertou do poder da morte. Amém. Então aí Paulo fala em Romanos capítulo 8 de que aqueles que têm o Espírito são filhos de Deus, aqueles que não têm não são filhos de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é uma conclusão óbvia. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, eles já não estão mais debaixo do governo da carne, que o escraviza para que faça segundo a vontade da carne. Agora ele anda pelo governo do Espírito, sob a direção do Espírito. Pela direção do Espírito, ele se sujeita e é sensível à voz do Espírito dentro dele, que testifica que ele é filho. Glória a Deus. Se ele é filho, ele por conseguinte é também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Glória a Deus. Então aí sim o cristão, ele começa a ter dentro de si essa consciência do que é tentação, porque agora ele é instado a viver segundo a vontade de Deus, ele é impelido a viver segundo a vontade de Deus, mas ainda existe uma natureza que é a sua natureza humana, que ainda quer o arrastar para o caminho do erro, do pecado, né? E aí que ele começa a sentir o peso da tentação. Porque enquanto ele estava escravo do pecado, tanto faz, tanto fez, porque parece que ele não tinha a quem se reportar. Ele não tinha uma consciência moral assim tão elevada que o Espírito Santo ele trouxe para dentro de nós, quanto aquilo que é certo, quanto aquilo que é errado, quanto aquilo que agrada a Deus, quanto aquilo que não agrada a Deus, né? Antes ele fazia porque ele era escravo. Ele não tinha tanta consciência de tentação. A única tentação que ele tinha era aquela tentação assim de não poder comer chocolate para não engordar,
ele ficava tentado a comer. Isso é uma tentação que todo mundo tem. Mas a tentação que nós estamos falando aqui é aquela relação à ética e à moral. Aquilo que é errado, biblicamente errado, moralmente errado, por causa dos nossos valores, por causa da nossa ética, por causa da nossa moral, que emana da Bíblia para dentro de nós, não é? E aí então ele sente todas as vezes que há um apelo externo, chamando o seu coração para fazer algo contrário àquilo, algo que vai quebrar aquilo, algo que vai transgredir aquelas leis, aqueles limites colocados por Deus. Ele vai sentir o peso da tentação, porque ele vai ficar dividido muitas vezes, não é? Porque há um apelo chamando para fazer, e há lá uma natureza ainda caída que está sendo redimida, porque nós fomos libertos do poder do pecado, não da presença. Então o pecado está em todo lugar, mas ele não tem domínio sobre nós. Por quê? Nós já fomos libertos pelo poder de Cristo. Amém. E aí então vai chegar um momento que nós seremos libertos completamente da presença do pecado. Quando Cristo nos arrebatar, nós seremos tirados do ambiente de pecado, da presença do pecado. Aí então o problema do pecado foi resolvido completamente, na nossa vida, porque já fomos promovidos, fomos promovidos, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja. Glória seja a Deus. Mas isso é para os fiéis. Amém. Então é o fiel que é aprovado, porque se ele for infiel, ele não vai sentir provação e peso nenhum de ter que lutar contra a sua natureza para fazer a vontade de Deus. Não é isso? E aí então Paulo ele ainda orienta, dando a nós algumas orientações como vencer a tentação diária que bate constantemente à nossa porta. Não é isso? Porque nós temos olhos, nós temos ouvidos, nós temos tato, e tudo isso, irmãos, nesse mundo pecaminoso, onde as coisas estão acontecendo a todo lado, que o escritor aos Hebreus fala que nós estamos sendo assediados por todos os lados. Por isso nós devemos romper com todo o peso que tenazmente nos assedia, nos livrar do peso e do pecado que tenazmente, ou seja, tenazmente é insistentemente nos assedia, ou seja, fica a todo tempo tentando cativar o nosso coração, atrair a nossa atenção, roubar aquilo que Deus colocou dentro de nós, levar-nos à derrota e à miséria espiritual, Aí cumprir aquilo que Tiago está falando para nós tomarmos cuidado para que não se cumpra em nossa vida. Porque o que ele quer que se cumpra em nossa vida é o versículo 12, que é a aprovação para receber a coroa da vida aqueles que amam a Deus. Mas enquanto aqui, irmão, nós passamos por provação, porque vem de Deus e Deus quer trabalhar em nós. A aprovação é Deus trabalhando em nós. É verdade ou não é? A tentação é Satanás trabalhando contra nós. A aprovação ela vem de Deus, vem dos céus, vem do alto. Como toda boa dádiva, também vem a aprovação. Mas a aprovação ela não é má. A aprovação é boa. Porque a aprovação é sobre aqueles que amam a Deus. Observe bem. Mas como assim? A Bíblia diz que Deus prova o fiel. Deus prova aquele que Ele ama. Às vezes, o escritor aos Hebreus vai falar, ele vai falar que aqueles que estão sem disciplinas, eles não são filhos, são bastardos. Então Deus disciplina aquele que Ele ama. Então Deus disciplina filho. E a disciplina, de princípio, parece que é muito ruim, é doloroso, Mas a aprovação ela vem a título de forjar em nós um caráter firme, sólido. Glória a Deus. Assim como se prova o ouro para determinar o seu quilate, assim Deus prova o justo, a sua fé, para determinar o quilate da sua fé. Qual é o quilate do ouro da sua fé?
para que a nossa fé seja como ouro puro. Amém. Glória a Deus. Para que Deus tire toda a impureza do ouro da nossa vida. Né? Porque você sabe que quando nós nascemos de novo, a santificação de Deus, ela é completa, né? Mas ela é completa no sentido profético, né? Fomos redimidos, libertos do poder do pecado, a salvação está em nós presentemente, mas nós viemos como uma pedra bruta que precisa ser trabalhada, não é? Precisa ser trabalhada. A nossa fé precisa ser trabalhada. O nosso caráter precisa ser moldado. Porque não é assim tudo num passo de mágica. Aceitou Jesus, já está tudo resolvido. Se fosse assim, não precisava nem estudar a Bíblia. Se fosse assim, não precisava orar. Se fosse assim, não precisava santificar a Bíblia. Não é? Mas por que existe isso? Porque nós entramos num processo chamado santificação. E nesse processo, Deus nos prova para poder então forjar em nós um caráter sólido, firme, fiel, uma fé pura, santa, né? Uma fé verdadeira. E não só isso, porque todas as vezes que Deus nos prova, é porque Deus está preparando alguma coisa, Deus está nos esperando com uma recompensa, não é? Sim, e quando nós vencemos, nós recebemos, aqui diz. No processo nós vamos ganhando o quê? Vamos ganhando experiência com Deus. Amém. Vamos ganhando proximidade, intimidade com Deus. E isso tudo vai nos levar a um novo patamar de intimidade com Deus e de maturidade espiritual. Nós não vamos sair o mesmo crente que entramos. É verdade. Porque é Deus trabalhando em nós. Por que Deus trabalha em nós? Porque Deus tem planos a nosso respeito. Amém. Glória a Deus. Se nós falamos uma coisa que não agrada, Deus acusa, né? Isso é o espírito de vida em Cristo Jesus que está em nós, né? Ele não só testifica que somos filhos, mas também nos orienta, nos ensinando, nos guiando e também nos livrando de erros. Como que Ele nos livra de erro? Justamente falando ao nosso coração, na nossa consciência, quando nós estamos prestes a pecar ou quando erramos. Não é? Quando nós vemos alguma coisa errada, logo o Espírito testifica na nossa mente que aquilo está errado. Não é isso? É verdade. Então, isso é o testemunho, a voz de Deus dentro de nós. Então, só sabe e entende o que é tentação aqueles que têm essa experiência com Deus. Não é? E aí Paulo fala assim: andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Tá? Então, para nós vencermos a concupiscência da carne, ou seja, a vontade da carne, nós precisamos andar no Espírito. O que é andar no Espírito? Andar no Espírito é andar sob o governo do Espírito, sob a direção do Espírito, sob o domínio do Espírito. E para andar no Espírito precisa se encher do Espírito, é verdade, não é? É preciso se encher do Espírito. Aleluia. Porque, irmão, há dentro de nós aquela batalha. Só tem consciência de batalha interna aquele que tem o Espírito de Deus. Que ele fica numa batalha ali dentro dele. Por quê? Porque a carne quer suplantar o lugar de Deus na nossa vida. O inimigo ele quer ganhar o território que foi perdido. E aí a todo momento, a todo instante, por qualquer via e brecha que ele encontrar, ele vai tentar de alguma forma introduzir alguma coisa para poluir a nossa vida, para afetar a nossa consciência, né? Nós ficamos com culpa. Mas como nós podemos vencer isso? Nos enchendo do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Verdade. Mas ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, não vai livrar você da prova, mas vai te capacitar para você vencer a prova. Amém.
A Bíblia diz que Jesus Cristo, cheio do Espírito, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então veja que Deus vai levar você para um terreno de prova, mas você não vai sozinho. É Deus. Se Deus levou você para lá, Ele levou você para você morrer na aprovação. Não é? Ele não levou você para morrer na aprovação. E a prova é uma circunstância, é uma passagem, é um trecho na trajetória toda. Então, Jesus Cristo foi levado pelo Espírito do deserto para ser tentado pelo diabo. E ele venceu cada uma das tentações. Por quê? Embora cheio do Espírito, ele tinha armas e ferramentas à sua disposição, que ele tinha que fazer uso dela para poder vencer a tentação. Não é isso? Você se lembra da passagem que fala que Jesus lá foi tentado pelo diabo por 3 momentos ali, depois de 40 dias, e parece que as cartadas finais estavam para derrubar Jesus, acabar com Jesus, destruir o plano da redenção, aquela perseguição do dragão ao filho da mulher, tentando tragar, mas não conseguiu. E não foi Deus que livrou ele da tentação. Deus levou ele para a tentação, mas ele tinha que enfrentar a tentação com os recursos de Deus. Quais eram os recursos de Deus? A primeira coisa que ele tinha que fazer: primeiro, ele não podia ceder à tentação. Ele foi tentado? Foi tentado. Mas ele pecou quando foi tentado? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, ele foi tentado, mas não pecou. Então a tentação em si não é pecado, porque Jesus foi tentado e não pecou. Não é isso? E ele foi tentado quanto ser humano. Assim como eu e você precisamos do Espírito Santo, Jesus também precisou do Espírito Santo. Porque ele encarnou, ele assumiu completamente a natureza humana. Então, como ser humano, representando-nos no projeto da redenção, representando a humanidade, no projeto da redenção, ele teve que assumir toda a humanidade. Coisa que nós não podíamos fazer, ele fez por nós. Ele assumiu a natureza humana, ele viveu a experiência humana, e como ser humano ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E aí então ele venceu, não com a sua divindade, ele venceu com os recursos de Deus na sua humanidade, assim como eu e você. Então ele vem ensinando a nós como nós podemos vencer a tentação. A primeira coisa é não ceder, né? Não ceder. Se firmar na palavra de Deus. Dizer que a cada tentação, Jesus Cristo dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Ele se firmou na palavra de Deus. Então, para nós vencermos a tentação, nós vamos ser cheios do Espírito, nos encher do Espírito. Amém, glória a Deus. Também precisamos nos firmar na palavra de Deus, porque nós só podemos ser firmes contra o erro, contra o pecado, quando nós estivermos cheios do Espírito, vivermos sob o governo do Espírito, sob a direção do Espírito. E aí então nós teremos também autoridade na palavra. A palavra na nossa boca vai ser autoridade, porque nós nos fiamos nela, não é na nossa autoconfiança. Nós estamos autorizados pela sua promessa. O que essa palavra está dizendo? Não, eu me asseguro nela, ela me autoriza. Então Jesus estava estribado na palavra. Nós temos que nos estribar na palavra. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos nos apoiando na palavra, nos alicerçando na palavra, recebendo da palavra de Deus dentro de nós. O Espírito e a palavra, irmão, que combinação poderosa! Que combinação poderosa! Então isso nos fala de duas coisas que nós precisamos para ter o Espírito e a palavra. Para ser cheio do Espírito, irmão, não há outro caminho senão uma vida dedicada à oração. Não? Para ser cheio do Espírito. E para ser cheio da palavra? Precisamos ler a palavra, precisamos estudar a palavra, precisamos comer a palavra,
precisamos alimentar de manhã, de tarde, de noite da palavra, precisamos vir na escola bíblica, precisamos ouvir as pregações, precisamos ouvir o aconselhamento bíblico. Isso tudo vai nos alicerçando, vai nos fortalecendo para resistir então e vencer as tentações. E aí, como Jesus, ele se firmou na palavra, mas o inimigo é tão astuto, irmãos, que ele vai querer também usar até a palavra contra você, para fazer você errar. Por isso nós precisamos estudar a palavra, mas estudá-la com seriedade e nos seus detalhes. Porque veja que Satanás, ele tirou a palavra de Deus e parecia que, poxa vida, ele está falando da palavra de Deus, mas ele está falando a palavra de Deus fora do contexto da vontade de Deus. E aí então, irmãos, era um verdadeiro veneno. E aí Jesus, como ele não conhecia superficialmente a palavra, ele conhecia profundamente a palavra de Deus, ele podia rebater as mentiras de Satanás pela própria palavra de Deus. Aleluia! Então não basta conhecer superficialmente a palavra, tem que conhecer profundamente. E conhecer profundamente exige muito de nós. Estudar muito, estudar bastante, ler bastante, atentar para os seus detalhes, pedir para o Espírito Santo nos ensinar a sua palavra, para que ela seja vida em nós. Amém? E ela então nos autorize para vencer as tentações. E aí então Jesus Cristo vence a tentação resistindo ao tentador. Veja, você não vai ficar só resistindo à tentação. Resista ao tentador, porque a tentação ela tem uma origem, não é? A tentação ela tem uma origem. A origem é o tentador. E a Bíblia diz que Jesus resistiu a Satanás, não só rebateu as suas tentações, mas resistiu a Satanás, dizendo para ele: arreda de Satanás, porque está escrito. Então, nós precisamos resistir à tentação, mas, irmãos, resista e vença, repreenda o tentador, que a tentação vai se esvair como fumaça. Não é? Porque há momentos de intensa luta contra a carne. E nós precisamos então estar atentos que há um tentador que precisa ser resistido para que aquela tentação se esvaia, para que ela vá embora e desapareça. Mas a guerra continua. A Bíblia diz que Satanás se ausentou por um tempo, até o momento oportuno, e ele novamente apareceria com as suas tentações, tentando levar Jesus a pecar. E essa é a experiência do ser humano, do cristão. O cristão é assim, ele vence uma provação que vem com tentações, mas ali na frente ele pode enfrentar de novo. Então nós precisamos vencer. Mas o que vai nos autorizar e nos dar a segurança que venceremos as próximas? Quantas tentações você já venceu na sua vida? Você está aqui firme com Jesus. Amém. Então isso vai te dando a segurança, a garantia, porque você venceu, você amadureceu, você cresceu, você avançou, você progrediu, você já não é mais o mesmo como quando você começou na fé. Não é isso? Embora tenha muitas pessoas que têm muitos anos de crente, ainda parece um menino espiritual, uma criança, um bebezinho espiritual. Não cresceu, não desenvolveu. Mas Tiago fala que para desenvolver precisa dar a ele o leite genuíno, que é a palavra de Deus. Então não tem crescimento e desenvolvimento na fé sem o leite genuíno, a palavra de Deus. Nós vamos crescendo, a aprovação vem, burilando a nossa fé, e nós vamos desenvolvendo, porque o propósito de Deus é que nós sejamos perfeitos. O perfeito, aqui, a palavra do português aqui parece criar uma certa confusão, na cabeça dos cristãos, porque ele entende desde sempre que a perfeição perfeita é só Deus, não é isso? Perfeito é só Deus. Mas é que a palavra no original, ela tem uma conotação de maturidade espiritual, de plenitude, de completude. E aí então, o que Deus quer fazer de nós é nos tornar maduro. Mas qual é o referencial de maduro a qual Deus quer nos levar?
esse referencial de maduro a qual Deus quer nos levar é a pessoa de Jesus. Amém. Não é isso? Paulo fala aos Efésios que Deus, Ele quer nos levar a tornar-nos semelhantes a Jesus. Ele diz aos Efésios, aos Romanos, não é? Ele está trabalhando em nós, levando-nos a tornarmos-nos como Jesus. O padrão é elevado, não é? O desafio é grande, não é? Verdade. Mas, irmão, nós estamos caminhando nessa direção. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Então a pergunta que nós devemos fazer todos os dias é: será que eu estou mais parecido com Cristo hoje do que ontem? Você começar a perceber que você tem tido mais traços de Cristo na sua rotina diária, você vai perceber que você está caminhando naquela direção, para se tornar como Jesus. Então a pergunta que nós devemos fazer todo dia, que vai nos impulsionar nessa direção, é: o que Jesus faria nessa situação? Como Jesus reagiria? Né? E aí então é o objetivo de imitar Jesus, de fazer como Jesus. Não é isso? E também devemos perguntar: o que Jesus não faria nessa situação, né? Para não fazer o que ele não faria. Verdade. Tá? Então isso vai nos impulsionando, nos levando mais próximo daquilo que Deus quer fazer de nós, nos tornar semelhante a Jesus Cristo. Não é? Então nós aprendemos por modelagem, né? As crianças aprendem assim, ele tem que ter um modelo, ele olha o modelo e ele copia. Não é assim? Então nós temos que olhar o modelo que Deus colocou para nós e copiar ele. Amém. A Bíblia diz: sede, né, imitadores de Cristo, imitadores de Deus como filhos amados. Então nós temos aprender por modelagem. Deus colocou Jesus Cristo como modelo para nós imitarmos ele. E essa pergunta vai nos levar a nos tornar semelhantes a Jesus. Ok? Então, entendendo o que é a tentação, a aprovação, a tentação então ela vem lá de baixo, vem lá do inferno. Eu digo lá de baixo porque a Bíblia diz que o justo, ele caminha para o céu, que é para cima, para evitar o inferno embaixo. Então, as tentações, ela tem origem lá no inferno. Então elas provêm do inimigo, não de Deus. E Tiago, ele é cauteloso para deixar isso bem claro para os cristãos. Eles, na dispersão, vivendo num ambiente hostil à fé deles, eles enfrentavam provação e tentação. As provações forjariam neles e deveriam ser enfrentadas com alegria. As provações deveriam ser enfrentadas com perseverança, né? Para que se consumasse o propósito daquela provação, que é forjar neles, né, crentes pacientes, crentes perfeitos, crentes completos, sem deficiência alguma. Mas a tentação, ela tinha o objetivo de gerar a morte, né? Aquela tentação lá, ela tinha como objetivo final em Adão e Eva, né? Como foi que entrou o pecado, a morte. Deus falou: olha, o dia de comer morrerás, né? E eles comeram. E a Bíblia diz que ali não fala que eles morreram, né? Ali não fala que eles morreram, só falou que eles morreriam. E a Bíblia diz também que a tentação da serpente, quando falava com ela, falava assim: é certo que não morrereis. A tentação é sempre algo contrário ao que Deus falou. As pessoas começam a acreditar na mentira e começam a duvidar da verdade. Não é? Porque, irmão, a tentação ela vem assim tão colorida que você como diz Tiago aqui, é iludido, né? Aqui diz, na minha tradução, diz engodado. Algumas traduções vão dizer iludido.
E esse iludido é como ser arrastado, né? Como ser arrastado. E aí então o que aconteceu com Eva? De fato ela fez e cumpriu aquilo que Deus falou que ia acontecer. A morte entrou. A morte ela trouxe alguns sinais, algumas evidências, né? Primeiro, a culpa, a vergonha, o medo, coisa que não tinha antes. E o processo que começou agora ia culminar realmente quando eles desceriam ao pó da terra. Não é? Então a morte começou, entrou no mundo pelo pecado. E a morte passou a todos porque todos pecaram. Por que todos pecaram? Porque todos derivaram de uma mesma matriz. E essa matriz era uma matriz doente, caída, é Adão. Por isso Jesus Cristo veio. Eu estou falando com gente que tem um espírito de vida. Esse processo de morte na vida dele não vai agora consumar o seu propósito. Porque, irmão, a morte física foi uma consequência de uma morte espiritual, um afastamento de Deus. Aí vem a morte, o homem agora desce à sepultura, porque primeiro houve uma morte espiritual, uma separação de Deus, né? E aí então começa-se um processo de morte que para aqueles que já receberam Jesus, a morte não é o fim. Aqueles que têm Jesus na sua vida, a morte não é o fim, né? A morte é o fim dessa vida terrena, mas a vida com Deus continua. Aleluia. É a chamada vida eterna. Glória a Deus. Né? Deus que não veio para dar vida eterna aqui nessa condição, né? Mas aqueles que nessa condição têm Jesus Cristo, eles já têm a vida eterna dentro dele, não é? Amém. Tem a vida eterna dentro dele. Então, embora ele tenha a vida eterna dentro dele, ele aguarda ainda a consumação dessa vida, que começa com a morte. Não é isso? Enquanto aqui nós temos a vida terrena, nós temos também a vida espiritual. Uma acaba, a outra não termina. A outra não termina mais. Quando eu falo vida, porque tem uma outra condição também daqueles que não recebem Jesus, não recebem a vida. Eles permanecem ainda no estado de morte. Que a morte, quando ela bater a sua porta, ela simplesmente vai continuar. Porque ele em vida está separado de Deus, na morte continua separado de Deus. Então a oportunidade para o ser humano resolver a sua situação é aqui. O apelo do Evangelho está ecoando, tá? Quem tem ouvido, ouça. Deus está falando, Deus está propagando através dos seus mensageiros, dos seus agentes, as boas novas da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, que nós atendemos a esse apelo e nós estamos agora no trem da salvação, né? E assim vamos caminhando. Glória a Deus. Então, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria cobiça. Então, essa natureza ainda está aí, que você precisa dominar ela, controlar ela. A Bíblia fala que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. E ele faz isso, isso vai levar ele a dominar suas ações, não somente o seu temperamento, mas também a sua própria carne. Não é? O Espírito deu a ele recursos para vencer a sua própria carne, que às vezes quer coisa que não agrada a Deus, não é? Quer coisa que não agrada a Deus. E aqui diz que a concupiscência, que é a concupiscência? É o desejo ardente. E o desejo ardente, irmão, não é um desejo comum. A concupiscência
É um desejo forte. É um desejo que ele não é aquele desejo que surge quando você olha uma coisa, mas é algo que cativa. Quando a sua vontade é cativada, vem a concupiscência, porque é um forte desejo. E aí então você fica muito com vontade, ou com muita vontade, de fazer aquilo que é errado. Quando ela cativou. Sabe, cativar é como escravizar mesmo, né? Ela sequestra, né, a sua vontade. Mas pelo poder do Espírito, nós temos o autodomínio, o domínio próprio, para entender que aquilo que está sendo gerado não agrada a Deus, que aquilo não pode prosseguir e nos cativar, porque se ela nos cativa, ela nos arrasta, e vamos sendo arrastados. É como Ló, quando Abraão se separou dele, a Bíblia diz que Ló foi armando a sua tenda em direção de Sodoma, ele foi se aproximando de Sodoma, né? Por que Ló foi se aproximando de Sodoma? Primeiro ele começou a ver que a campina de Sodoma era como o Jardim do Éden, muito convidativo. Ele via ali com muita expectativa de lucro material, só com um olhar humano. Então o seu olhar, a sua concupiscência, né, foi cativado. E aí foi cada vez mais armando a sua tenda e se aproximando cada vez mais de Sodoma, até que ele estava lá em Sodoma, né? Assim é o nosso coração. Às vezes vem a concupiscência dos olhos, né? O que João escreve lá: não ameis o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede de Deus, mas do mundo. Não é? Então, nós precisamos tomar cuidado quanto aos nossos olhos. O que tem entrado nos nossos olhos e tem cativado o nosso coração. Porque Jesus, quando ele vai ensinar os mandamentos ali no Sermão da Montanha, ele diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que odiar o seu irmão, ou irar-se com o seu irmão, contra o seu irmão, né, ele já pecou. Aí ele fala também uma outra situação: ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: aquele que olhar para uma mulher com intenção impura do coração, já adulterou com ela. Então, Jesus Cristo, ele aperta o que eu sinto, não é? Eles apregoavam que o pecado acontecia no ato, mas Jesus Cristo diz que o pecado que acontecia no ato começava primeiro com a intenção do coração, quando a concupiscência, ou seja, quando o coração era cativado, quando a vontade era sequestrada. E aí levava a pessoa, arrastava a pessoa até a prática, que era a consumação daquele ato. Então, ser tentado não é pecado em si, mas dar asas à tentação é pecado. A Bíblia diz, um dos pais da igreja, salvo engano, Agostinho, ele dizia assim: alguns colocam na boca Agostinho, outros colocam na boca Martinho Lutero, então eu vou escolher Agostinho, que nós não podemos impedir que as aves voem sobre a nossa cabeça, mas nós podemos impedir que elas façam ninho, não é? Então, irmãos, as coisas estão aí, querendo atrair nossa atenção, nos distrair, querendo cativar o nosso coração, querendo nos enredar, nos seduzir. É a tentação, cativar o nosso coração. Mas nós, irmãos, temos recursos de Deus em nós para vencer tudo isso aí, para cortar tudo isso aí, para não dar asas a isso aí. Nós não darmos lugar ao diabo, diz a Bíblia, né? Não dar lugar ao diabo, mas resistir ao diabo, que ele fugirá de nós. Amém. Ou seja, é o tentador. Resista o tentador, que a tentação vai embora, não é? E aí então nós vamos impedir que
o pecado ele vem a ser concebido. O que é a concepção? A concepção é quando uma semente ela é introduzida na terra, né? Usando a analogia da terra, mas nós podemos usar a analogia também do ser humano, né? Quando ele vai gerar uma vida, é um sêmen, num óvulo, ele gera uma vida. E aí, depois de gerado, ele é vivo. Ele carrega por 9 meses no seu ventre uma nova vida, que no tempo devido, 9 meses vem dar à luz. Parece que eu vejo essa ideia nas palavras de Tiago, né? Porque aqui diz que depois de haver a concupiscência concebido, ela dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, o nosso trabalho é, se for gerado um pecado, se a tentação vier e cativar o nosso coração, nós temos que abortar, né? Abortar esse projeto para que ele não vá para frente, né? Ok? Não ficar cogitando, não ficar imaginando, não ficar construindo, mas sim abandonar o lixo, né? Varrer. Agora, como que nós podemos vencer tudo isso? Nós temos que nos firmar nas promessas de Deus, que Deus jamais vai nos abandonar no terreno da aprovação nem da tentação. Porque, irmãos, embora a tentação às vezes seja forte em algumas áreas, uns mais suscetíveis a uma questão, outros suscetíveis a outra, nós precisamos estar certos e seguros de que não nos sobreveio tentação que não fosse humanamente suportável. Então, quando a pessoa cai na tentação, ela tem a tendência de fazer como Adão e Eva, né? Projetar a culpa do que ela fez em outro. Né? E outros atribuem até ao diabo o motivo da sua queda. Ele é o tentador, é o autor da tentação, mas vai depender de fato, para que o pecado seja consumado, que ele seja gerado. Se ele for gerado, você não deve deixar ele seguir adiante, deve ser abortado. Porque se não for abortado, vai ser consumado. E a consumação gera a morte. Mas que morte é essa? É morte espiritual. E só pode sofrer a morte espiritual aquele que está vivo, é verdade ou não é? Então está falando para quem aqui? Está falando para crente. Você já recebeu a vida de Cristo. Então não é uma questão de morte, irmãos. Amém? É botar tudo a perder. O negócio é muito sério aqui. Não é? Então, por isso precisamos estar atento ao nosso coração. Como está o seu coração? Alguém disse que o meu coração é como pólvora. A menor fagulha pode incendiar o meu coração. Né? Por isso eu conservo ele umedecido com o orvalho do Espírito. Né? Nosso coração precisa estar umedecido com o orvalho do Espírito. Aleluia. Porque senão qualquer fagulha pode criar um grande incêndio. Né? E assim, irmãos, Tiago então nos ensina que devemos estar seguros e certos de que a aprovação vem de Deus para nos promover e a tentação vem do inimigo para nos derrubar e nos destruir. A aprovação nós devemos aceitar com alegria, atravessar ela com perseverança, confiando na promessa. Amém. Mas a tentação nós devemos abortar ela, né? Cuidar do nosso coração, para que ela não venha a ser consumada e isso venha a trazer morte para a nossa vida. Porque, irmãos, para nós obtermos a vida não foi fácil. Para nós permanecer vivo não é fácil. Para morrer é muito fácil. Não é? Então precisamos, irmãos, lutar pela nossa vida. Amém? Para permanecer em pé diante de Deus, nós precisamos dizer não para o pecado, resistir ao tentador, dizer sim para Deus, se abrir para viver aquilo que Deus quer para nós. Amém? Sendo assim, pastor, eu concluo minhas palavras agradecendo. Obrigado pela oportunidade.
e a todos vocês também pela disposição de vir aqui e receber da palavra de Deus, ser fortalecido, e através dessa carta que é tremenda, com certeza que vocês vão crescer muito, né, através do ensinamento da palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe em nome de Jesus.